pessoal, terceiro ano de ensino médio, tranquilo, beleza? Vamos continuar nossos estudos, vamos nos concentrar um pouquinho mais, tá? Nossa análise hoje vai fazer uma análise um pouquinho mais especial, porque afinal de contas, Minas Gerais está completando 300 anos, né? Ó, Minas Gerais, quem te conhece, vocês já sabem o resto, né? Bom, a nossa aula, dentro desse momento especial dos nossos estudos, vai focar uma relação entre a prática da exploração aurífera, exploração de metais preciosos em Minas e o dia a dia dos escravizados, ok, galera? Bom, nós vamos analisar hoje o contexto da escravização africana durante o ciclo do ouro no Brasil e como se deu a resistência dos povos escravizados. Aí você vai falar assim, professor, bobão, a resistência dos escravizados se deu claramente com a fuga deles nos quilombos. Você não sabe disso não, professor? Calma, claro que eu sei, calma. O que eu estou dizendo é o seguinte, além daquela resistência natural, entre aspas, que se caracterizava pela fuga dos escravizados, pela constituição dos quilombos, e ali se manifestar o maior símbolo de resistência, né? Havia outras formas de resistência, até bastante sutis, que foram adotadas, especificamente em Minas, né? Durante o processo de exploração dos metais preciosos, principalmente ouro e diamantes aqui em Minas, ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, ciclo do ouro, inicialmente, nós vamos entender como um período da história colonial brasileira entre os séculos 17 e 18, quando no sudeste do Brasil e um pedaço do centro-oeste também, né? Não vamos nos esquecer disso, né? Foram descobertas jazidas de ouro, estimulando a mineração. Tá? Então foi uma corrida do ouro mesmo aqui nessa região, beleza, pessoal? E por que a mineração, galera? Ao longo do século XVII, o ciclo da cana-de-açúcar, que até então era o produto com maior retorno econômico para Portugal, no Nordeste brasileiro, esse ciclo vinha em declínio. Tá? Então era necessário para Portugal descobrir na colônia sul-americana, na sua colônia sul-americana, outro produto que desse o mesmo retorno a Portugal ou até um retorno maior, ok? Então, no Sudeste, dentro dessa necessidade, né? No Sudeste, os bandeirantes, naquela busca inicial pelos escravizados indígenas naquele período e desbravando o interior da colônia, descobriram ouro, né? Descobriram metais preciosos, não só o ouro, mas principalmente, ok? E isso ensejou um grande movimento migratório. Pessoas de todas as áreas da colônia e até de outros países, né, mesmo por exemplo, de Portugal mesmo, se deslocaram para a colônia sul-americana, né, para o Brasil. Vamos falar o Brasil, tá? Se deslocaram para o Brasil, tá? Para explorar esse ouro descoberto, né? Foi uma verdadeira corrida do ouro, como eu falei para vocês. Dentro desse contexto, quem pega no pesado? O escravizado africano. Vocês vão se lembrar nas minhas aulas anteriores que eu mencionei para vocês que a mão de obra escravizada africana era a principal adotada no Brasil, naquele período, né? E eu comentei para vocês que dentro do processo colonial brasileiro, mais de 3 séculos, né? A mão de obra escravizada africana se concentrava na atividade que naquele período fosse a atividade de maior relevância para Portugal. Dentro desse contexto do ciclo do ouro, então era natural que você tivesse maior presença de escravizados africanos na prática da mineração, ok? Então, beleza, é isso aí, vamos seguir. Realidade escravizada, uma realidade extremamente dura, tá? Eles eram submetidos, primeiro que o trabalho era compulsório, era forçado, tá? Então eles não tinham escolha, ou trabalhavam. Se não trabalhassem, não comiam, por exemplo, tá? Então, longas jornadas de trabalho, longas mesmo, tá? Mal acordou, já pega no pesado, tá? Péssimas condições, aí eu estou falando péssimas condições de alimentação, péssimas condições de higiene, péssimas condições de segurança no trabalho, a gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente, tá? Pessoal, uma realidade para vocês, olha só. Qual era a base alimentar desse escravizado? Banha de porco, por quê? Gordura, lipídios, né? Dá o quê? Dá energia para a pessoa e
angu. Por quê? O angu não vai nutrir o cara, claro, não é uma boa fonte de nutrientes, mas vai dar a sensação de saciedade, tá? Então, banha e angu para o cara. Tá. Vai trabalhar o dia todo, né, até ficar extenuado, né? Quando o escravizado se esgotava, o que o senhor fazia? Dava aguardente, dava cachaça para aquele escravizado. Por quê? Ele relaxava, né? Ele relaxava totalmente, quase que se anestesiava mesmo e adormecia. O que acontece? Isso era dado para qualquer escravizado, fosse um escravizado adulto, homem, mulher ou até mesmo crianças. Qual que era a consequência? Você criava uma dependência ao álcool por parte desses escravizados. Então, isso acabava sendo mais uma fonte mais um meio de se obrigar ao trabalho. Quer cachaça, meu filho? Quer? Você precisa, né? Olha a crueldade, como é que era, né? Você precisa, então trabalhe muito. No final do dia, você ganha. Então percebam como quando a gente fala que o período da escravização foi um período extremamente cruel para os africanos aqui no Brasil, a gente não está brincando. Realmente é bastante sério, tá? Bom, péssimas condições, vigilância constante. Vamos lembrar, a principal mão de obra era o escravizado. E a principal fonte de renda no ciclo do ouro era a exploração aurífera, né? E aí, encontrar ouro, guardar ouro, né? Interessava não só ao senhor, mas também ao escravizado. Por que ele iria encontrar, extrair e entregar tudo para o seu senhor? Então, por isso, essa vigilância constante, tá? Outra coisa, qualquer oportunidade que tivesse, óbvio, o escravizado iria tentar a fuga. E um escravizado fugindo significaria uma queda na produtividade daquele senhor, certo? Então, iria significar prejuízo, né? Então, entre outras razões, está explicado também a vigilância constante, né? E a questão da exploração, foi o que eu mais falei até agora aqui, né? Escravizado era extremamente explorado. Então, por isso que se fala, analisar a questão da escravização africana no Brasil não é brincadeira, é um assunto extremamente sério e triste. Ok, galera? Bom, quais eram os riscos? Aliás, falar em riscos para escravizado nesse período aqui seria até engraçado se não fosse trágico, né? Mas, enfim, quais são os principais riscos aos quais os escravos estavam expostos, os escravizados estavam expostos? Adoecimento. Durante a prática da mineração, eles estavam com os pés dentro d'água. Vamos lembrar que essa mineração, muitas vezes, ou frequentemente, durante o ato da escavação, encontrava-se minas de água, era normal, né? A mineração era feita também em leitos de alguns rios. Então, frequentemente, pés dentro d'água. Má postura, né? Principalmente quando se dava a escavação das minas, os escravizados eles ficavam sempre abaixados, tá? Com as costas arqueadas. Então, por isso também era muito comum a utilização da mão de obra escravizada infantil. Por quê? É muito mais fácil para uma criança se deslocar dentro de uma escavação, né? Principalmente se os locais forem muito apertados, tal. Então, é muito mais fácil, muito mais acessível para uma criança. Então, por isso que a mão de obra escravizada infantil era extremamente utilizada, tá? Bom, pouquíssima alimentação. E outra coisa, essa alimentação, além de pouca quantidade, da má qualidade, ela ainda era condicionada à produtividade daquele escravizado. Então, o que acontecia, pessoal? Suponhamos que um grupo de 10 escravizados estivessem explorando o interior de uma mina. Na parede mais próxima da saída da mina, eram furados vários buracos, aonde eram colocados sacos de couro. Eles chamavam esse saco de bucho, ok? E aí, era obrigação de cada escravizado, durante a sua jornada de trabalho, encher aquele bucho, encher aquele saco de couro de ouro, né? Ou de diamante, o metal precioso que tivesse sido explorado. Era condicionada a entrega do alimento ao ato de encher aquele bucho, tá? Então, o capataz conferia: fulano,
está com o saco cheio, encheu o bucho, ganha a sua alimentação. Ah, não encheu? Está só pela metade? Então você vai ganhar metade da alimentação. Não encheu não? Trabalha mais para encontrar, para encher e para poder comer, ok? Bom, exaustão. Nem é necessário dizer, né, que o escravizado africano, devido a tudo isso que eu já mencionei, ele chegava no fim da sua jornada exausto, esgotado, tá? Tanto assim que olha esse detalhe aqui. 5 anos era a vida útil média de um escravizado. E aí não significa que em 5 anos ele já gastou toda a sua força física e vai se aposentar, vai ficar quietinho. Não. Muitos não sobreviviam. Tá? Então, quando a gente fala em 5 anos era a vida útil média de um escravizado, significa dizer que ao final desses 5 anos, ou pouco antes ou pouco depois, muitos morriam. Muitos não aguentavam, não resistiam. Ok? Bom, somente na mineração, a mão de obra escravizada africana era utilizada somente na mineração? Não. A prática da escravização africana se dava na mineração porque naquele período, prioritariamente, né, naquele período, a mineração era a principal fonte de renda. Era o produto que mais interessava a Portugal. Tá? Contudo, os escravizados africanos também eram utilizados nessas atividades periféricas. Comércio ambulante, transportes dos seus senhores, né, carregando aquelas liteiras, né, construção de pontes, etc. E toda aquela atividade de infraestrutura ficava a cargo também desses escravizados. Tá? Agora, como resistir? Quando você pensa em como os escravizados resistiam a todo esse processo de superexploração aos quais eles estavam submetidos. Bom, primeira coisa, quando se pensa em escravizado africano e resistência, pensa-se em fuga, em constituição de quilombos, etc. Ótimo, ok. Além disso, especificamente na questão da mineração aqui nas Minas Gerais, aconteciam exemplos de resistência extremamente sutis, quase que imperceptíveis, mas extremamente presentes. Vamos lá. As minas, primeira coisa, as minas eram distantes umas das outras, tá? Então, na questão de, por exemplo, eventualmente ocorrendo uma fuga, você promover uma busca por esses escravizados era uma coisa mais complexa de se fazer, tá? Bom, além disso, também tinha aquela questão da astúcia do escravizado, né? A inteligência, onde ele às vezes podia esconder pequenas porções. Para quê? Como assim? Bom, seja como fosse, qual fosse a atividade que o escravo estivesse inserido, o escravizado estivesse inserido na colônia, a prática da libertação se dava através da carta de alforria, e essa carta de alforria custava, ela era negociada, né? Então era dinheiro, né, entre aspas, era riqueza para lá, carta de alforria para cá. Dentro dessa lógica, o escravizado sabia que se ele encontrasse, por exemplo, uma pequena pepita de ouro e conseguisse esconder essa pepita, ele estaria naquele momento acumulando uma poupança, vamos dizer assim, uma reserva que poderia ser utilizada para ele obter a sua alforria. Então era extremamente comum o escravizado encontrar alguma pequena pepita de ouro e esconder. Isso esconder das mais variadas formas, tá? Esconder no cabelo, esconder debaixo das unhas, no caso de ser pó de ouro, né? Engolir, muitos faziam isso também. Então era uma forma de praticar uma resistência, tá? Uma tentativa de resistência. Bom, outra coisa, o escravizado passava o seu dia a dia na prática da mineração, aprendia o ofício, né? Por mais doloroso, por mais cruel, ele aprendia o ofício. Então, ao fugir, ao constituir o seu quilombo, por que não praticar aquilo que ele tinha aprendido para benefício próprio? Era uma alternativa, né? Outra coisa, o escravizado, extremamente explorado,
Como que se dava essa questão da ensejava, às vezes, relações mais negociais? Era extremamente comum, na época, que um escravizado que fosse mais produtivo, que tivesse maior capacidade produtiva, conseguisse, frente ao seu senhor, alguns benefícios, como uma carta de alforria condicionada a uma maior produtividade, quase como se fosse uma negociação, um bônus por produtividade, vamos dizer assim, mal comparando, né? Mas, enfim, existia essa possibilidade. Outra coisa que a gente tem que lembrar também, né? Escravizados foram extremamente explorados, é uma página cruel da história colonial portuguesa aqui no Brasil, porém, os escravizados deixaram para nós algumas heranças culturais, além da questão da alimentação, que nós já conhecemos muito, né? Bom, vamos lá. No nosso dia a dia, nós utilizamos expressões que surgiram, né, naquele período da exploração mineradora aqui em Minas. Então vamos lá, só para a gente conhecer um pouquinho. Lembram que eu falei para vocês que a base da alimentação do escravizado era banha de porco e angu? Então tem caroço nesse angu. O que é isso? De onde vem isso? Na verdade, as escravizadas que ficavam com a responsabilidade de preparar o alimento que seria servido aos homens, né, aos homens escravizados, elas frequentemente colocavam no fundo desse angu pedacinhos de carne, para dar um alento àquele companheiro que estava nessa situação pior do que a dela, né? Então daí que vem essa questão, tem caroço no angu. Encher o bucho, que hoje em dia a gente considera encher o bucho como se fartar de alimentação, né? Ficar na mesa do almoço até não poder nem respirar direito. Mas, naquele período, encher o bucho significava encher aquele saquinho de ouro com metal precioso, né? De forma a ter direito à sua alimentação, tá? Bom, meia tigela significava o seguinte, aquele escravizado que não conseguiu encher o bucho, que colocou só metade do bucho, encheu o bucho só até a metade, não lotou o bucho, ele vai ter direito só a meia tigela de comida. Por isso que se dizia escravo de meia tigela, tá? Bom, santo do pau oco era a imagem sacra, né? Imagem religiosa, feita de madeira, que por dentro era oco. Para quê? Para que ali dentro fosse escondido o ouro, então aquele ouro não era, por exemplo, computado na hora de se pagar o imposto, ok? Lavar a égua significava que o escravizado, uma das alternativas que ele tinha para esconder o ouro que encontrasse, seria colocar um pouquinho, né, na crina dos cavalos que eram utilizados, né? E aí o escravizado pedia para lavar aquele animal e durante a lavagem ele recuperava aquele ouro que ele escondeu, tá? Dar com os burros na água significava o seguinte, naquele período não se produzia nada na colônia, né? Então na região mineradora, tudo vinha de outras áreas e esses produtos vinham transportados por burros, né? E quando esses burros tinham que atravessar leitos de rio, por exemplo, muitas vezes parte desse produto se perdia, tá? Se fosse um açúcar, por exemplo, se fosse um pó de café, por exemplo, se dissolvia e outros produtos em contato com a água se estragavam. Então, dar com os burros na água, ter prejuízo. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos praticar um pouquinho. O trabalho escravo nas minas tinha singularidade. Era uma realidade bem distinta das áreas agrícolas. O complexo meio social lhe permitia maior iniciativa e mobilidade. Como assim? Acerca da singularidade citada, é correto afirmar que, o quê, galera? Que a economia mineira, no século XVIII, né, comportou o aumento do número das alforrias pagas, gratuitas ou condicionais. Lembra a questão de que o escravizado conseguia acumular um pouco mais de riqueza na prática da mineração? A questão da sua capacidade de trabalho era levada em conta na hora de se conceder uma alforria, né? Então, por isso que se disse, né, nessa questão, que havia particularidades na relação dos escravizados com os seus senhores durante o período da exploração aurífera em Minas Gerais, ok? Pessoal, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela oportunidade que vocês me concederam. Espero contar com vocês nas nossas próximas aulas, ok? Forte abraço, galera!